Last night I traded you in for 2 blue check marks, but what Instagram recommends is only breaking my heart. You take up too much space on my feet and my rent-free mind. Gotta mute before I play and evict you from my screen time. Let's go on a date so you can break up in the fanciest way. You can go and rip off the band-aid. Could you please stay until I grab the first date? Let's go on a date. We can dance the night away. Spend a few final hours with you till you're off to be with somebody new. When we were dancing on your roof, felt like love in a movie, but the romance came and left, 'cause a movie always ends. Give me back my Neumann bike, give me a chance to find a new dance like. But going on a bunch of first dates only makes me sadder these days. Let's go on a date. Rather it be you to cause the heartbreak. You can go and rip off the band-aid. Would I look silly if I asked you to stay? Let's go on a date. We can dance the night away. Spend a few final hours with you till you're off to be with somebody new. Mais um episódio do Pode Dormir, meu amor. E aí, como que tá no futuro? I sleep on your side of the bed, 'cause it's too hard to return to mine. I might wake up wishing you were there when I look to my right. So before this movie ends, could I go and rewrite the past? Simply wanted to be your girlfriend. Was that too much to ask? I've got an internet crush. She's not a celebrity, but she's taken. So get up. Então vamos lá, né, criadora? Agora de diquinha na prática, eu gravei a telinha. E sabe assim, no seu perfil, lá na capa principal, uma das coisas que eu tenho feito de uma forma muito recorrente é mimar, né, os assinantes compradores, independente de onde eles adquirirem a sua e a minha mídia, eu coloco ali, né, de uma forma para representar essa minha gratidão, né? Isso particularmente a galera tem se identificado demais. Outra coisa também, lá na configuração do chat, eu insiro uma foto que representa um feedback mais recente desses compradores. E aí, geralmente, eu já seleciono e vou ali posicionar de uma forma mais próxima, como se fosse a mais atualizada ali no comecinho. E dessa vez aproveitei a deixa, fiquei inspirada e gravei um áudiozinho também para deixar fixo para posteriores mensagens automáticas de boas-vindas. Engaje com sua audiência, desenvolva um vínculo positivo e participativo com seus assinantes. Esteja presente para responder aos comentários, perguntas e feedback de forma profissional e cortês. Mantenha-se atualizada, busque inspirações, esteja sempre atenta às tendências e mudanças no mercado de entretenimento adulto. Isso pode ajudá-la a adaptar seu conteúdo e estratégias de marketing, de acordo com as demandas do público.
Oi, querida. Boa tarde. Olha, primeiro, assim, muito obrigado por você ter tirado um tempinho e ter conversado, falado a respeito. Fiquei muito agradecido, você não faz ideia. Muita coisa que você falou sobre tomada de ações para minimizar essa questão da exposição. Eu já tentei. Assim, eu queria expor para você, a título de curiosidade, acho que é de certa forma até um desabafo, igual você falou. A gente se sente humilhado, nós somos vítimas, e realmente é. Ainda mais quando a gente começa com a produção desse tipo de conteúdo, não de uma maneira tão profissional, então a gente não sabe os reais riscos que essa exposição pode gerar na vida da gente. Concordo, eu estou em busca de uma ajuda profissional. Já fiz algumas pesquisas assim, rasas na internet. Eu até cheguei até você, vi que você tinha perfil aqui no Privacy. Eu confesso que eu tentei te achar em alguma rede social, mas eu já logo vi que você tinha Privacy, quis mandar para você mensagem por aqui. Eu não sei nem assim, o que te falar, assim, em agradecimento, e que realmente eu não sei o que fazer. Eu já tentei contato com o DMCA da plataforma, né, que foi onde essas transmissões foram realizadas. Eles informam qual procedimento a ser realizado, mostrar, né, onde que está hospedado, enviar o link direto para eles. Eu fiz esse procedimento, a tratativa deles de certa forma foi até rápida, mas eles disseram que não estavam com os links corretos. Então, tipo assim, eu não sou tão leigo em termos de mexer nas coisas e tal. E eu vi que eles não têm nenhum tipo de interesse, né, em contribuir com quem está gerando esse tipo de conteúdo na plataforma deles, e eles não têm esquema de segurança para poder proteger os usuários igual a gente. Eu soube recentemente, agora tem 2 dias, que foi logo que a gente retomou a fazer algumas transmissões, nossos vídeos foram vazados de novo. E foi onde eu tentei buscar mais informação, pessoas que já passaram por isso, e eu vi seu canal. Eu até escutei algumas coisas suas já no Spotify, eu vi esse vídeo seu no YouTube, você falando dessas suas solicitações que você já fez para remoção de conteúdo. E é isso. Eu te agradeço mais uma vez. Espero que a gente construa até mesmo uma amizade, quem sabe. Muito obrigado. E estamos por aqui. O vazamento indevido e sem consentimento de seu conteúdo íntimo gera impacto negativo na estrutura emocional, provocando a sensação de constrangimento, vergonha e humilhação da vítima, pois atinge sua honra e saúde mental. O grande gatilho motivador do adoecimento psicológico é a desapropriação do corpo da pessoa que teve sua intimidade exposta, já que ela deixa de ter o controle de onde aquela imagem chegará. Esse ato é um abuso psicológico de grande intensidade, pois na cabeça de quem sofre, seu corpo não mais lhe pertence. Ele passa a ser escravo e objeto do desejo alheio. Uma sensação próxima de um abuso sexual, mesmo que não haja o contato físico. Um ato desumano que integra a cultura do estupro. Um verdadeiro trauma que interfere na construção da autonomia, segurança, amor próprio e autoestima. Se você também está lidando com esse tipo de vazamento não autorizado de conteúdo adulto e também deseja tomar medidas legais no Brasil, né? Lembrando que referente ao DMCA, não é lei aplicável, pois é uma legislação dos Estados Unidos. Então, no Brasil, a legislação que trata desses direitos autorais de questões de privacidade online é diferente, tá? Então, eu vou lhe dar algumas etapas como sugestões, caso você queira, você pode estar considerando em relação a como lidar com esses vazamentos de conteúdo adulto no Brasil. Então, nesse momento, meu amor, eu vou lhe dar algumas sugestões de etapas que você possa vir a considerar para que você consiga lidar de uma forma mais gentil e amorosa
nesse processo, que eu sei que é uma fase assim de extrema delicadeza. Então, primeiro, eu orientaria para que você identificasse o tipo de vazamento no qual você teve esse início de conhecimento. O que seria isso? Existem, vamos dizer, 2 tipos de vazamento, né, até onde eu sei. A primeira é vazamento que envolve a sua propriedade intelectual, como fotos ou vídeos protegidos por direitos autorais, tá? Parênteses que eu já experienciei esse tipo de vazamento. Já relatei, já mostrei gravação de tela, né, dos meus processos, dos meus arquivos pessoais, dos meus retornos dessas plataformas e sites de hospedagem ilegais. Então eu sugiro, caso você queira uma coisa assim mais visual, tô deixando os links aqui na descrição desses vídeos que já estão distribuídos gratuitamente para você assistir no YouTube, tá ok? Que eu gravei com muito carinho e humildade, para que pudesse de certa forma ajudar outras pessoas, né? É a minha linda e gentil e amorosa contribuição social para você, tá? Fique à vontade, no que eu puder suprir de mais ajuda, no que tiver no meu alcance, comente lá também. Outra coisa que envolve outro tipo de vazamento é questões de privacidade, como imagens ou vídeos pessoais sem consentimento, tá? Segunda sugestão de etapa é você, caso esteja no seu alcance, considere então consultar um advogado especializado, tá? E específico em direitos digitais e privacidade no Brasil, tá? Porque vai poder fornecer com muito mais agilidade, né, orientações legais específicas com base na situação e na legislação brasileira. Porque aqui, parêntese, infelizmente ou felizmente, cada um depende aí do seu ponto de vista, mas existem muito mais desafios quando você está atuando em plataformas que são originárias internacionalmente falando, então as leis são diferenciadas e, enfim, são camadas e camadas a mais de complexidade, né? Eu falo assim, meramente por experiência própria. Eu tive uma entrega, né, de mídias, entre elas de transmissões ao vivo, outras com um esquema de assinaturas em plataformas mensais, avulsas, enfim. E aí ocorreram-se esses vazamentos. E muitas delas, na maioria das vezes, estavam dentro de um solo internacional. Então, requer uma coisa um pouquinho mais desafiadora, né? Como eu te disse, questões de lei, questões de como você vai se comunicar, né? Se você não for bilíngue, vai precisar fazer esse tratamento aí de como você se comunica, nessa vertente, como formulários traduzidos na língua de origem dessas plataformas de hospedagens de pirataria digitais, né, com os nossos materiais, e envios de e-mails, caso não tiver esse tipo de formulários dentro desses sites, né, ilegais. Então, essas trocas de e-mails, você tem que enviar também informações complementares de você ter que comprovar que você é você. São tantos desafios a mais, além do que você está passando como vítima. Então, caso você tenha essa possibilidade de arcar, né, com essa demanda a mais de uma questão de advogado, eu super sugiro, ok? Terceiro, notificação aos sites ou plataformas. É o que eu fiz também. Então, eu fiz a primeira etapa de identificação do tipo de vazamento e a terceira, até o presente momento, de notificar os sites e as plataformas. O que seria isso? Se o seu conteúdo estiver sendo hospedado em um site ou plataforma online, você precisa, né, meramente
solicitar que eles, né, façam a remoção do seu conteúdo. Então, assim, é um plus a mais de humilhação? É, não vou negar pra você. De você ter que se humilhar e ter que fornecer, né, informações, muitas das vezes pessoais, que confirme que você ali, sabe? É complexo, eu sei, mas você não tá sozinha nessa, tá? Então, já se inscreva, curta, comenta, compartilha, vamos continuar se ajudando, me ajuda que eu te ajudo e vamos seguir em frente, tá? Então, nessa etapa de notificar, muitos sites, eles têm procedimentos específicos para lidar com esses tipos de solicitações. Então, não é no seu tempo que eles vão te retornar, não é no meu tempo, é no tempo deles. E isso é complexo também, né? Mas o que está dentro da sua responsabilidade, né? Você vai fazer no que está dentro do seu alcance, ok? Notificando esse site e plataformas, tá? E esse tipo de notificação também é bem diversificado para cada local. Algumas você consegue fazer aquela pesquisa minuciosa dentro da plataforma e pesquisar, escrever remoção, direitos autorais ou DMCA. Geralmente fica bem no cantinho, lá embaixo, ou no cantinho do lado direito, mas geralmente é lá embaixo, sabe? Aquelas coisas assim bem escondidas. E aí você clica, em algumas plataformas vão ter essa oportunidade de você escrever nesse formulário e preencher algumas informações, ok? Em outros, vão apenas mencionar um e-mail para que você reporte para o suporte específico relacionado a isso, de direitos autorais. Muitas das vezes, nesses sites, até pode ter um e-mail, porém os e-mails estão ou preenchidos de formas, né, equivocadas, propositalmente ou não, né? Não cabe a mim julgar, mas fica aí esse spoiler, infelizmente. Mas na maioria das vezes os e-mails estão corretos, mas naquele 1%, infelizmente não tem um e-mail certo, e aí você fica à mercê. E assim, vai muito além de etapas, sabe, burocráticas. São questões que vão exigir etapas internas, né? Porque se você não está tendo noção, se você talvez nem está inserida nesse meio como criação de conteúdo e nem tem essa mínima possibilidade desse tipo de exposição íntima, vou te dar assim algumas reflexões, tá? Para que a gente consiga gerar essa conexão diante ao que está inserido na sua realidade. Pense em algum trabalho, né, que você desenvolva, independente se está ou não dentro do nicho adulto, do entretenimento adulto. Mas esse tipo de situação, né, é uma questão que vai além de ser uma barreira financeira. A pirataria em si também causa danos psicológicos, né, nas mulheres, nos homens, em qualquer nomenclatura que você preferir se identificar, que se sentem violadas, desvalorizadas ao verem, né, as suas fotos e vídeos circulando livremente na internet sem nenhuma compensação financeira, né? Então é comum, infelizmente, né? Não gostaríamos que fosse tão comum esse tipo de compartilhamento, né? Essas postagens que ocorrem em sites clandestinos, na maioria das vezes, e de difícil acesso. Como eu mencionei, até para trazer um contraponto para você, então, parênteses aqui sobre a minha experiência também, uma parcela dela, que eu relatei nesses vídeos, nesses áudios anteriores, que infelizmente ou felizmente eu tive a oportunidade de ter ciência desses vazamentos por intermédio, na época, de uma seguidora que me acompanhava numa X rede social que eu tinha e trouxe à tona para mim, no privado, né, o site de origem que estava presente nos meus materiais de propriedade intelectual e direitos autorais. Enfim, então houve esse primeiro contato com esse tipo de situação por intermédio de uma pessoa que já me acompanhava, então tinha minimamente uma empatia. Mas quantas pessoas que infelizmente
tem ciência desses materiais distribuídos por ocasiões tão absurdas, né? Tão desumanas. Então, infelizmente, né, para que você, criador ou não, se identifique, o compartilhamento indevido de materiais pode levar a adoecimento mental muito severo, despertando sintomas característicos de ansiedade generalizada, depressão, alucinações, fobias intensas e até mesmo suicídio, né, num grau assim mais alto. Inclusive, muitas pessoas já tentaram contra a própria vida, né, de acordo com a minha pesquisa aqui mais atuais. Estou deixando os links de todas essas fontes e referências na descrição, para que caso você queira se aprofundar nesses estudos, tá? Infelizmente, muitos jovens já tentaram contra a própria vida por sofrerem essa violência e não serem capazes de lidar com os efeitos de uma exposição não consentida. Enfim, está entendendo que esse episódio aqui é só a pontinha do iceberg de um relato de uma pessoa que está vivenciando isso atualmente. Ou seja, podem ocorrer muitos impactos psicológicos irreparáveis caso não haja uma intervenção e um acompanhamento de um profissional de saúde mental. Além, obviamente, de um acolhimento, de uma rede de apoio preparada e estruturada para amparar eu e você, vítimas desse tipo de situação, tá? Tô deixando também uma recomendação da melhor, né, terapeuta e psicanalista que eu conheço nesse Brasil, para que você agende e faça esse acolhimento com uma profissional para poder te ajudar nessa situação também bem desafiadora, tá ok? Recomendo. Outra etapa, né, agora voltando às questões mais técnicas, é você registrar um boletim de ocorrência. Eu também fiz isso, tá? E eu fiz de forma virtualmente, ok? Então, se o vazamento envolver questões de privacidade ou se sentir que é uma violação criminal, eu sugiro que você registre esse boletim de ocorrência, né, esse BO, em uma delegacia de polícia. E dica complementar, leve qualquer evidência que possa ajudar na investigação, tá? Combinado? Quinta etapa, ações legais. Então, dependendo da gravidade do vazamento e das leis aplicáveis, possivelmente, né, se você solicitar um advogado, pode recomendar ações legais adicionais, como processar os responsáveis pelo vazamento por danos e buscar medidas judiciais para remover e ou impedir a divulgação contínua do conteúdo, certo? Sexto, considere medidas adicionais. O que seria isso? Então, em alguns casos, medidas de segurança adicionais podem ser necessárias para proteger sua privacidade online e reduzir os riscos de futuros vazamentos. Então, trazendo esse parênteses, hoje em dia eu ainda crio conteúdos, porém eu adaptei do que faz sentido diante a minha fase de vida em relação a criações, no que eu me sinto segura. Então é algo muito particular que requer um autoconhecimento, uma autoanálise aí, quais são as batalhas que você vai estar sujeita a lutar daqui em diante. Então, algumas sugestões, desde inclusão de marca d'água de segurança nas suas mídias, sejam vídeos e fotos, por exemplo, tá? E fazer esse estudo mais aprofundado, se dentro da plataforma que você está disposta a trabalhar, né? Se realmente eles têm esse respaldo de maior segurança, tanto para você, criador, tanto para a plataforma, se tem todas essas camadas a mais e suporte, que você se sinta segura, tá? Porque é importante, assim, antemão, você agir rapidamente ao lidar com esse tipo de vazamento de conteúdos sensíveis, né? Para minimizar esses danos potenciais. Lembre-se de buscar orientação legal adequada, tá? Não fique com achismo.
e seguir esses procedimentos corretos com base na legislação brasileira aplicável, certo? Tell me what am I supposed to do?